Capítulo 17. Voar para longe. Quarta-feira de manhã, Willa chegou à loja, antes de Rachel. Então começou a tirar as cadeiras das mesinhas do café, perto do janelão, que estava branco como uma tela de cinema por conta do nevoeiro matinal. Ocasionalmente, os faróis de um carro passavam velozes, o que indicava que era inquestionavelmente um morador. Somente os moradores sabiam aonde ir a essa hora da manhã. Os turistas se perdiam e dirigiam em círculos até que a neblina se dissipasse. Ela tinha começado a fazer o café quando a campainha acima da porta tocou e Paxton entrou. "Oi", disse Willa surpresa, "o que está fazendo aqui?" Paxton deu de ombros. "Eu peguei um caminho diferente para o trabalho esta manhã e vi sua luz acesa. Gostaria de um café?" "Sim, seria ótimo. Bastante creme sem açúcar", disse Paxton. Willa folheou o caderno de Rachel sobre o balcão do bar e disse: "Segundo Rachel, que trabalha aqui no café, seu pedido significa que você quer consolo, mas tem medo de pedir." Paxton não perguntou quem era Rachel, nem que estranha antropologia de café ela estava estudando, apenas riu e disse: "Isso é de uma precisão desconfortável." Ela alega que é uma ciência. "Esta loja é ótima", disse Paxton, olhando em volta. Houve um breve silêncio até que ela finalmente dissesse: "Na verdade, eu parei para agradecê-la." "Pelo quê?" perguntou Willa ao servir café em 2 canecas grandes, listradas de vermelho e branco. "Por ter ido ver o Sebastian ontem, por dizer a ele que fosse me ver." Willa pegou as 2 canecas de café e caminhou até uma mesa. "Então, as coisas deram certo?" "Deram muito certo", disse Paxton, enquanto elas puxavam as cadeiras para se sentar. "Eu passei a noite na casa dele ontem." E isso fez Willa sorrir. "Foi por isso que você pegou um caminho diferente para ir trabalhar." Paxton escondeu o sorriso por trás da caneca de café. Tenho culpa no cartório. Imagino que Colin tenha ficado com você. Eu o deixei dormindo. Não tive coragem de acordá-lo." "A essa hora minha mãe deve estar tendo um ataque", disse Paxton. "Você não parece muito infeliz com isso." "Não estou." Willa recostou-se em sua cadeira. "E qual é a programação para hoje?" "Vou passar o dia todo na Madame vendo os últimos detalhes para o baile de gala. Além disso, preciso escrever meu discurso." Paxton lançou um olhar preocupado. "Você ainda vai, não é?" "Sim, vou usar aquele vestido vintage com pedrarias que sua avó deu para George." Paxton resfolegou. "Ah, Willa, ele é perfeito." A campainha acima da porta tocou e ambas se viraram em suas cadeiras. Wood Olsen tinha acabado de entrar. Como sempre, depois de vê-lo, Willa levou alguns instantes para se recuperar e superar as possíveis más notícias que ele poderia trazer. Paxton disse: "Bom dia, detetive Olsen." Willa finalmente encontrou a voz. "Wood, o que você está fazendo aqui?" Ele ficou sem jeito, parado perto da porta. "Estou a caminho do trabalho, vi sua luz acesa. Deixei-a preocupada quando passei por aqui, algumas semanas atrás, e queria tranquilizá-la." "Ainda bem que você também está aqui, Paxton. Eu ia contar-lhes hoje. Não podemos definir a causa da morte daquele esqueleto que encontramos na Madame. Havia um trauma no crânio, mas também parecia que ele sofrera uma queda, que pode ter sido fatal. Talvez tenha sido um acidente. Acho que jamais saberemos o que aconteceu ou como ele foi parar ali." "Uma queda?" repetiu Paxton. "Com licença, um instante", Willa disse a Paxton, enquanto se levantava e caminhava até Wood. "Eu tenho pensado na última vez em que você esteve aqui. Você me perguntou se eu reconhecia alguma coisa daquela maleta enterrada com o esqueleto.
Estava se referindo à fotografia do álbum, não é? A foto de Tucker Devlin, que parece tanto com o meu pai. Exceto por desviar os olhos para Paxton, que ainda estava perdido em pensamentos à mesa. Wood não deixou transparecer nada em sua expressão. Fui o único que fez a ligação e não disse coisa alguma. Obrigada, Wood. Ele assentiu. Seu pai era um homem maravilhoso. O melhor professor que eu já tive. A campainha acima da porta tocou novamente. Wood automaticamente saiu do caminho para deixar quem quer que fosse entrar, mas não havia ninguém ali. Não dê atenção a isso, disse Will. Acontece toda hora e está quebrada. Você conhece aquela velha superstição, não conhece? Aquela que diz que quando você ouve uma campainha tocar, está chovendo boa sorte? Significa que você deve estender as mãos em concha para pegá-la. Willa automaticamente estendeu as mãos. Assim? Exatamente, disse ele ao se virar para ir embora. Agora eu aposto que sua campainha está consertada. Willa sorriu e sacudiu a cabeça. Depois caminhou de volta até Paxton. Acho que, na verdade, ele está tentando me dizer que minha avó está liberada. Portanto, agora sabemos que Agatha também não será arrastada para isso. Mas eu não entendo, disse Paxton. Se Tucker Devlin morreu de uma queda, por que a Nana Osgood disse que o matou? Willa pôs as mãos em volta da caneca de café quente. Tenho a impressão de que nossas avós queriam que ninguém jamais soubesse da história toda. Mas o que pode ser pior do que aquilo que a Nana Osgood nos contou? Will ergueu as sobrancelhas. Você quer realmente saber? Não, você está certa, disse Paxton sacudindo a cabeça. Está na hora de finalmente deixar as coisas como estão. Quando Paxton seguiu de carro para Madam, na sexta-feira à noite, 2 horas antes do início do baile de gala, o céu estava com o tom azulado do crepúsculo, e as janelas da Madam tinham um tom amarelo radiante, contrastando com as nuvens noturnas, dando a impressão de que o sol tinha se posto dentro da própria casa. O antigo carvalho ao lado da casa estava equilibrado por vários cabos presos ao solo, com refletores de luz voltados para ele. O efeito era o de um velho ator no palco, desfrutando radiante da última ovação. Conforme ela se aproximou, pôde ver as folhas sacudindo ligeiramente, efeito parcial dos irrigadores automáticos sobre os galhos para mantê-lo hidratado, enquanto assentava a raiz. Mas também pelas dúzias de pássaros que tinham voado até ali em massa, fixando residência na árvore. Eles foram o tormento da existência de Colin ao longo da semana. Ele conseguia fazê-los voar, mas os pássaros sempre voltavam. Ela estacionou e subiu os degraus da frente, com o ar preso no peito. A restauração tinha finalmente sido concluída e a casa estava linda. Essa construção estava erguida como testemunho à vida, à amizade, às coisas boas que resultam de situações ruins. Quando o trabalho foi iniciado, ela não fazia ideia de que representaria tanto. Já lá dentro, Paxton fez uma ronda geral. Ao anoitecer, o interior ficava maravilhoso, com a iluminação elaborada para lançar um brilho amarelo no forro de madeira de todos os cômodos. O salão de banquetes estava decorado com fitas cintilantes e arranjos de flores acesos em todas as mesas. Cada lugar tinha um livrinho registrando as ações beneficentes que o clube apoiara ao longo dos anos, incluindo alguns ensaios de ganhadores de bolsas de estudos, assim como sacolinhas de presentes com velas e chocolates personalizados.
todos estampando a logomarca do aniversário de 75 anos. Na plataforma, na parte da frente do salão, havia um pedestal e um telão, no qual eram exibidas fotografias das integrantes do clube ao longo dos anos. Num canto havia um quarteto de cordas afinando seus instrumentos. Mais tarde, quando foi até a cozinha verificar se tudo estava dentro da programação, Paxton ouviu a música, depois o murmúrio de vozes entrando no lobby. Os primeiros convidados estavam chegando. Logo, haveria gente por toda parte, e os garçons carregavam bandejas de champanhe e canapés, que pareciam flutuar por entre a multidão. Paxton cumprimentava todos, incluindo seus pais, que apesar de todo o tempo e o trabalho que foram dedicados ao lugar, nunca chegaram a vê-lo. Desde o primeiro dia, havia mais de um ano. Quando andaram pela propriedade, decidiram assumir a restauração como um empreendimento da família Osgood. Seu pai estava impressionado, mas a mãe não admitia nada. Ela ainda não estava feliz por Paxton se mudar. E ficou menos feliz ainda quando Paxton passou a se referir a Sebastian como seu namorado. Mas Paxton amava a mãe e a aceitava como ela era. Ela até contornou com facilidade quando a mãe descobriu que se sentaria com Nana Osgood e exigiu que seu lugar fosse transferido para outra mesa. Nana Osgood tinha chegado mais cedo, com a enfermeira que Paxton contratara para acompanhá-la naquela noite, e era a única pessoa sentada no salão de banquetes. Paxton ficou imaginando o que Nana Osgood achava de estar ali, depois de todos aqueles anos. Mas logo que ela chegou, só fez reclamar do calor e exigiu um coquetel. A troca de lugares no último minuto foi apenas uma das pequenas emergências que exigiram a presença de Paxton até que a comida estivesse pronta para ser servida. Ela tinha acabado de providenciar uma troca de quartos lá em cima e estava prestes a descer a escada para dizer a Maria que avisasse a todos para se sentarem, quando parou no topo dos degraus e olhou para baixo. Era um cenário de sonho, com trajes de princesas e smokings. Era mágico, tudo o que ela esperava. Mas Paxton estava pronta para que terminasse, pois o baile de gala havia sido planejado de acordo com tudo o que o clube social feminino não deveria ser, e ela tinha caído direto na armadilha. Aliviada, ela viu que Willa e Colin tinham finalmente chegado. Willa estava linda, parecia ter viajado no tempo, com aquele vestido vintage. E por um momento, Paxton quase pôde ver a avó de Willa quando jovem, percorrendo os cômodos da Madame. Colin estava perto dela. Paxton conhecia bem o irmão para reconhecer a mudança sutil que estava acontecendo com ele. Ela já o vira com frequência na Madame durante aquela semana. À medida que o paisagismo era concluído e ele estava centrado, quase calmo. Uma vez, Colin até perguntou se havia algum outro sobrado à venda perto do seu. Ele disse que queria ter uma base para quando viesse visitar, mencionando isso com um subtexto tão óbvio que era bom demais para ser verdade. Ela foi cautelosa em não fazer alarde demais, porém, mesmo assim, seu coração se alegrou. Sebastian, Willa e agora Colin. Se você abrir espaço em sua vida, boas coisas entrarão. Paxton viu a gerente observando-a e assentiu, e o sinal foi dado para que então todos fossem para o salão de banquetes. Paxton foi ao toalete feminino checar sua maquiagem. Depois ficou olhando para seu reflexo, dizendo a si mesma que realmente podia fazer isso até o fim.
Sebastian esperava por ela nos fundos do salão de banquete, depois que todos estavam sentados. Fazia 2 dias que ela não o via, e Paxton sentia isso fisicamente como abstinência. Eles se telefonavam com frequência, mas não era a mesma coisa. Ela queria tocá-lo, tê-lo por perto, isso ainda era tão novo. Ela tinha medo de perder. Mas os preparativos para o baile de gala a mantiveram na Madame até as primeiras horas da madrugada, durante os últimos dias. Na noite anterior, ela até dormira ali, e só voltara à cabana da Nogueira para trocar de roupa. Você está linda, querida, disse Sebastian quando ela entrou. Estou tão contente por você estar aqui. Ela pegou as mãos dele e as apertou. Ele deve ter sentido que ela estava tremendo. Está tudo perfeito. Fiquei surpreso em ver que você até conseguiu convencer sua avó a ir. Quanto foi preciso para fazer que uma daquelas enfermeiras acompanhasse Agatha esta noite? Um sorriso tremulou nos lábios dela. Nem queira saber. Está quase acabando. Ele se aproximou dela e sussurrou: senti sua falta. Ela deixou que isso a tomasse como uma onda terna e confortante. Também senti sua falta. Sei que você não teve tempo de encomendar móveis para sua casa, disse ele. Estive ocupada demais. Esse é o próximo item em minha lista. Mandei entregar uma cama lá hoje, disse Sebastian. Isso a fez rir, está brincando? Não. Então mal posso esperar para ir para casa, disse ela. Mal posso esperar para levá-la para lá. Eu já tenho lembranças muito boas naquela casa. Ele a conduziu até o palanque na frente do salão, depois sussurrou. Boa sorte, você se sairá muito bem. O quarteto finalizou a canção. À medida que ela seguia para o palanque, as pessoas aplaudiram. E Paxton ficou observando enquanto Sebastian assumia um lugar na mesa com Willa, Colin e Nana Osgood. Ela estava tremendo por dentro e por um instante achou que não fosse conseguir. Mas depois pensou em sua avó e em George, na forma que tudo naquela casa e no clube tinha a ver com elas, com o fato de homenageá-las, e ela soube que foi a decisão certa. Paxton limpou a garganta e disse: sejam todos bem-vindos ao baile de gala do 75º aniversário do Clube Social Feminino. Mais aplausos. Escrevi um discurso meses atrás. Aqueles que me conhecem não estão surpresos. Sou uma pessoa de muito planejamento. Algumas pessoas riram. O discurso era sobre o bom trabalho que fizemos e quanto devemos nos orgulhar de nós mesmas. Ela fez uma pausa. Mas esta semana eu rasguei, porque percebi que entendemos tudo errado. Houve uma mudança no ar, todos perceberam que estava acontecendo alguma coisa. Esse clube foi formado para oferecer ajuda umas às outras, não aos outros, umas às outras. Estamos nisso juntas. Ele não foi formado para distanciar umas das outras, nem para que competíssemos umas com as outras. Ele foi criado porque há 75 anos, duas melhores amigas, nos piores momentos de suas vidas, disseram: tudo o que temos é nosso profundo e duradouro amor uma pela outra. Não podemos perder isso, ou vamos perder a nós mesmas. Se não nos ajudarmos, quem irá fazê-lo? Não sei quando aconteceu, nem sei como aconteceu, mas o Clube Social Feminino perdeu seu verdadeiro foco. Não é mais o que era e eu não consigo trazê-lo de volta. É por esse motivo que esta noite estou deixando a presidência
e retirando o meu nome da lista. Reações estrondosas tomaram conta do salão. Nem sempre fui a melhor amiga de vocês, continuou ela, olhando a multidão à procura de Kirsty Lemon, Moira Kinley, Stack Herbst e Honor Redford. Mas juro que desta noite em diante estarei disponível para vocês, caso precisem de mim a qualquer hora, em qualquer lugar. Essa é a verdadeira natureza do clube. A intenção nunca foi que ele fosse uma instituição. Foi um juramento selado com os dedos mindinhos, feito entre adolescentes assustadas, sabendo que o fato de poderem contar umas com as outras as faria se sentirem melhor. Nossas avós sabiam que seriam amigas pelo resto da vida. Quantas de nós podem dizer isso? Como podemos saber o verdadeiro significado da caridade, se nem sabemos como ajudar as que estão mais perto de nós? Paxton deu um passo para trás. Isso era tudo o que eu queria dizer. Ela esfregou a testa, estreitando os olhos contra a luz. A sala estava em silêncio. Subitamente, todos viraram na direção de um som baixinho, vindo da mesa da frente. A Agatha estava rindo, soltando um som enferrujado, como a peça de um maquinário que não é usado há anos. Essa é a minha garota, disse ela. Depois disso, não havia muito a comemorar. O jantar foi servido. Depois, os prêmios foram entregues e mais alguns discursos foram feitos. No entanto, a cerimônia tinha um clima estranho e apressado, e a maioria das pessoas estava ávida para partir. Terminaria como um pequeno desastre e decididamente um escândalo, mas daria às pessoas algo sobre o que falar, o que as deixava feliz. Paxton não ligava. Era a coisa certa a fazer e ela se sentia muito melhor agora, mesmo que sua mãe não falasse com ela. A maioria das pessoas evitou Paxton ao sair. Ela tinha certeza de que todos queriam primeiro falar uns com os outros e chegar a um consenso sobre como se sentiam a respeito. De uma forma ou de outra, Paxton sabia que aqueles que decidissem ficar do seu lado seriam seus verdadeiros amigos. Os outros seriam apenas figurantes. Ao fim da noite, Paxton e Willa acompanharam Agatha até o carro da enfermeira, depois que Agatha levou-as por um passeio pela casa, apontando e apalpando todas as coisas de que sua memória lhe permitia se lembrar na casa. Ela e George escorregando pelo corrimão com as saias voando, brincando de bonecas no quarto de George, comendo torta de abacaxi virada ao contrário, feita na frigideira pela cozinheira dos Jackson, para que o açúcar queimado de cima ficasse crocante. Um compartimento secreto deslizante, dentro da estante de livros, onde elas costumavam deixar bilhetes uma para a outra. Estou orgulhosa de você, Paxton. Este lugar está com cheiro de novo, diferente. Voltou a ser um bom lugar, disse Agatha, cambaleando ligeiramente conforme Willie Paxton ajudavam-na a descer os degraus da frente. Paxton não tinha certeza, mas talvez sua avó estivesse ligeiramente bêbada. E o que você fez lá dentro esta noite exigiu coragem. Obrigada, Nana. A mamãe nunca mais vai falar comigo. O azar é dela. Antes que Agatha entrasse no carro da enfermeira, ela disse: Acho que você e Willa finalmente o fizeram ir embora. A única coisa que ele temia era a amizade verdadeira. Ele? Perguntou Willa. Tucker.
Ele tem rondado o lugar nas últimas semanas, vocês não notaram? Eu senti. Há um cheiro adocicado no ar. E não venham me dizer que vocês não viram os pássaros agindo de forma estranha ultimamente. Willa e Paxton se aproximaram uma da outra, depois que Agatha entrou no carro, e a enfermeira esticou o braço e afivelou seu cinto de segurança. O que aconteceu aqui de verdade, Nana? Você realmente... Paxton não podia terminar a frase com a enfermeira ali. Sim, eu fiz, disse Agatha. Não se esqueça. Paxton e Willa ficaram olhando o carro partir. Depois trocaram olhares estranhos. Quando se viraram para subir novamente os degraus, o aroma de pêssegos permeou o ar. Por um momento denso e nauseante, antes de se dissipar na noite, atravessando a lua num fiapo de fumaça, desaparecendo em seguida. Subitamente o carvalho começou a balançar, assim que dúzias de pássaros alçaram voo com as asas negras, mostrando vilumbres de amarelo, como se fossem fogos de artifício. Coincidência? Perguntou Willa, enlaçando o braço no braço de Paxton. Não existe tal coisa, respondeu Paxton, segurando firme enquanto elas observavam os pássaros revoarem. Capítulo 18. As Guardiãs do Pessegueiro, 1936. Na primeira vez que aconteceu, George acordou subitamente congelando. Ela não sabia o motivo. Naquele verão fazia tanto calor que ela tinha de dormir sem as cobertas e mesmo assim derretia toda a noite. Mas naquela, ela acordou com o suor congelando e rachando sua pele. Ela estremeceu e olhou pela janela, esperando ver o mundo congelado. O mundo estava mudando, pensou ela sonolenta. Vinha mudando havia meses. E agora que aquele tal de Tucker, com seu sorriso charmoso e seu jeito mágico, tinha ido morar na Madame com eles, George sentia as mudanças ainda mais. Havia muita esperança no ar. Esperança de que os problemas financeiros logo fossem superados, com esse pomar de pêssegos que eles estavam planejando. E seu pai, que a ignorava em dias bons e a culpava pela morte da mãe, no parto, em dias ruins, agora até parecia feliz em vê-la no jantar. Ele ficava feliz porque Tucker ficava feliz. Tucker mudava as pessoas desta forma e, por conta disso, ela ignorava a forma que ele se esfregava nela nos corredores, como estava sempre por perto quando ela saía da banheira. Ela ignorava a inquietação dele e a forma pela qual seu temperamento se inflamava às vezes. De qualquer forma, Agatha lhe dissera que ela estava sendo tola e não fazia ideia do quanto era sortuda. Tucker também tinha mudado Agatha. Houve uma época em que ela podia contar qualquer coisa a Agatha, mas agora a amiga ficava enfurecida. Toda vez que via George, ela não sabia o motivo. Ultimamente, George se sentia muito solitária. Ela não percebera quanto estava solitária, ali, no alto de Jackson Hill, até que suas amigas pararam de vir vê-la. E nas festas elas a ignoravam. Assim, George agora passava a maior parte de seu tempo em seu quarto, remendando vestidos para que pudesse usá-los por mais um ano, ou reorganizando as bonecas no armário, escovando seus cabelos
e passando seus aventais, sonhando com um dia em que todas essas mudanças teriam passado e todas voltariam ao normal. Naquela noite, surgiu um cheiro de pêssego e fumaça perto dela que se sentou, tremendo na cama. De qualquer forma, ela estava acostumada ao aroma de pêssego. Tucker o trazia na pele. A essência o seguia por onde ele fosse. Por isso, ele dizia que os pássaros o incomodavam tanto, pois gostavam de seu cheiro. George nunca discutiu, mas ela sempre achou que os pássaros que mergulhavam na direção dele pareciam zangados, não enamorados. Ela olhou ao redor do quarto escuro e viu uma pequena luz perto da porta. A ponta acesa de um cigarro. Alguém estava em pé junto à sua porta fechada. Seu coração deu um pulo no peito. Pareceu um soco por dentro. Tucker saiu da sombra. Ele levou o cigarro aos lábios e deu uma tragada, iluminando o próprio rosto. Soltou o cigarro no chão e pisou sobre ele, e tudo voltou a ficar escuro. Quando ele foi até ela, George não entendeu o que estava acontecendo. Quando ele finalmente saiu, ela ficou em sua cama pelo resto da noite, assustada demais para se levantar. Ela ouviu quando ele desceu de seu quarto no sótão pela manhã, parando em sua porta depois indo embora. Quando a casa ficou quieta, ela finalmente se levantou e se lavou, mas depois prendeu uma cadeira na maçaneta, para não deixar ninguém entrar até que seu pai exigisse sua presença no jantar. Passou-se uma semana, depois duas, sem que Tucker voltasse a abordá-la, e ela achou que aquilo tinha acabado. Ela até começou a se recuperar. Seu mundo já não era mais o mesmo, mas ela sabia que sobreviveria. Então, ele voltou. E aquilo se estendeu pelo verão todo. Independentemente de quantas vezes ela tentasse obter ajuda, ninguém lhe dava ouvidos. Ele fazia que ninguém a ouvisse. Ela não via como aquilo poderia acabar. Continuaria assim para sempre, a menos que ela parasse. Mas George não era tão corajosa. Ela nunca fora muito corajosa. Até o dia em que finalmente aceitou que estava grávida. Naquele dia, ela levou a frigideira da cozinheira para o seu quarto. E ao cair da noite, ela ficou atrás da porta e esperou. Depois que ela o atingiu, surgiu uma batida seca, como se algo tivesse caído no quarto ao lado, e ela apenas ficou ali, como se esperasse que tudo voltasse ao que era. George começou a tremer. Nada estava diferente, ela continuava grávida e tinha acabado de ferir Tucker. Talvez até o tivesse matado. Seu pai jamais compreenderia, ninguém entenderia, exceto... Mostre-o para mim, disse Agatha, depois que George correra até sua casa em meio ao nevoeiro, tropeçando e caindo pelo caminho. Quando finalmente chegou à cabana da Nogueira, ela estava coberta de terra e arranhões. Ela conhecia um caminho que levava à escada dos fundos da casa, a escada que elas usavam muitas vezes para passar escondidas dos pais de Agatha. George havia acordado Agatha e implorado que ela ouvisse, implorado por sua ajuda. Ela confiava em Agatha mais que em qualquer pessoa no mundo. E o que aconteceu naquele verão não poderia ter apagado a amizade de uma vida. Simplesmente não acabava assim. Ao menos ela rezava por isso. Ela já tinha perdido muito.
Agatha estava estranhamente quieta enquanto George a levava de volta a Madame. Tucker estava bem ali, onde ela o deixara, no chão de seu quarto. A frigideira estava pousada sobre seu peito, como um peso para impedi-lo de sair flutuando. Agatha se ajoelhou ao lado dele murmurando algo que George não conseguiu entender. Ela pôs uma das mãos na cabeça dele. Depois deu um solavanco para trás, como se tivesse se queimado. Ela se levantou e disse: precisamos fazer isso depressa. Ele não está totalmente apagado e está zangado. Precisamos cavar um buraco perto, não podemos carregá-lo para longe. Tem de ser no quintal. Se o fizermos na colina, ele será levado pela água. Vamos rápido, George, vamos começar. Nisso, a Agatha era muito boa. Assumir o comando, organizar, fracionar as coisas em partes administráveis. Elas trabalhavam à luz de velas Na cozinha, George juntou pimenta e pó de serragem, que as abelhas carpinteiras tinham criado ao fazer um ninho na varanda. Uma vez a cozinheira lhe dissera que, se você salpicar serragem e pimenta na frente da porta, ninguém conseguirá sair daquele cômodo. Ela espalhou diante da porta dos quartos do pai e dos irmãos, torcendo para que isso desse a ela e a Agatha tempo para o que precisava ser feito. Elas cavaram o quintal durante horas, o mais distante que puderam da casa, mas não tão perto do precipício, a ponto de desbarrancar o penhasco. Jamais se esqueceria daquele silêncio. A neblina, abaixo delas, escondia a visão da cidade, mas também abafava tudo. Dava a sensação de que elas eram as únicas pessoas no mundo. Duas jovens prestes a enterrar um símbolo de sua impotência, como se isso fosse a única coisa necessária para torná-las inteiras novamente. Quando Agatha disse que o buraco estava grande o suficiente, a lua crescente já tinha atravessado o céu noturno. Elas voltaram a Madame para buscá-lo. Arrastaram-no até a janela do quarto de George e o empurraram para fora. Então, pegaram-no pelos braços e pelas pernas e meio que carregavam, meio que arrastavam o corpo, atravessando o quintal, deixando um rastro negro, como se um raio tivesse chamuscado a terra. Depois de terminar, elas ficaram ali, enquanto o sol se erguia acima da neblina. Elas estavam sujas e trêmulas, quase dormentes. Agatha finalmente se virou para George e a abraçou. Levou um momento para que George percebesse que Agatha estava chorando. E Agatha nunca chorava. Ah, Agatha, disse George, eu lamento muito. Não, disse Agatha recuando. Você não tem do que se lamentar, isso é culpa minha. Que tipo de amiga deixa isso acontecer? Eu é que lamento. Lamento muito. O que vou fazer? Perguntou George. Diga-me o que fazer, Agatha. Vamos superar isso, não se preocupe. Não importa o que aconteça, eu estou aqui para você, jamais voltarei a decepcioná-la. E se descobrirem que fui eu? Agatha pegou sua mão. Enquanto eu viver, George, ninguém jamais saberá que foi você. Eu prometo. E 75 anos depois, Agatha tinha mantido a promessa. Capítulo 19. O sonho. Os vestidos farfalhavam na escuridão, enquanto Willa e Paxton subiam os degraus do pórtico.
Que noite mais estranha e encantadora acabou sendo. Algumas semanas antes, pensou Willa, ela não tinha intenção alguma de ir a esse baile de gala. Ela também não tinha intenção de se apaixonar, nem de encontrar uma melhor amiga ou de desenterrar uma porção de segredos de família. Ela pensava que sua vida estava perfeitamente bem do jeito que estava. Colin e Sebastian esperavam por elas no pórtico. Sebastian estava recostado no portal, com um drink na mão e a luz de dentro da casa lançando um foco sobre ele. Colin estava recostado na parede próxima, com a gravata afrouxada e as mãos nos bolsos. Willa foi até Colin e ele, imediatamente, a pegou nos braços e segurou sua cabeça junto ao peito. Paxton parou diante de Sebastian. Ele lhe entregou o drink. Depois passou uma das mãos ao redor de sua cintura, puxando-a para perto e dando-lhe um beijo. Os quatro voltaram ao salão de banquete, despedindo-se dos últimos convidados que pernoitariam ali, e foram sentar-se a uma das mesas. Eles acabaram ficando ali a noite toda, conversando e rindo, enquanto a equipe de limpeza trabalhava em volta deles. Essa foi a primeira vez que Willa vira Paxton e Sebastian, agindo como um casal de forma confiante e à vontade. Ao vê-los, ela percebeu que eles tinham tudo a ver juntos. Cada olhar, cada toque, era uma reafirmação quase elétrica, como se eles dessem choques um no outro a cada contato. Quanto a ela e Colin, eles estavam fazendo de conta que viviam um dia de cada vez, divertindo-se, sem levar as coisas muito a sério. Mas era apenas um faz de conta, pois estavam muito mais sérios do que preparados a admitir. Ultimamente vinham conversando bastante sobre o que queriam fazer. Será que Colin estava realmente pronto para se mudar de volta? Estaria Willa pronta para ir embora? Saber que seu pai tinha planos de partir, mesmo com a mãe na casa de repouso, tornou isso uma questão menos complicada do que já tinha sido. Eles resolveram que Willa voltaria com ele para Nova York a fim de passar algumas semanas. Depois ele voltaria com ela para Walls of Water, por mais algumas semanas, estendendo os períodos cada vez mais, até que ambos soubessem o que seria o certo. Ainda não tinham contado a ninguém. Ainda estavam no estágio de perguntar um ao outro se realmente fariam isso. Mas, na verdade, no instante em que o assunto surgiu, pela primeira vez, ambos decidiram. Cada um deles queria estar onde o outro estivesse, e não importava onde fosse. O futuro era deles. Quando clareou, Paxton e Willa ainda estavam acordadas, com os pés calçados por meias finas sobre o colo dos homens. Mas Colin e Sebastian dormiam com a cabeça apoiada sobre a mesa. Colin estava com uma serpentina prateada sobre os ombros e uma flor do arranjo da mesa atrás da orelha. Willa o enfeitara enquanto ele dormia. Ele roncava baixinho. Paxton olhou para Willa, que riu baixinho. Eu fico com ele assim mesmo, sussurrou ela. Paxton tirou os pés do colo de Sebastian e se levantou. Vou ver se peço para trazerem um café da manhã para nós. Estou com fome. Você está? Faminta. Vamos acordá-los? Perguntou Willa. Ainda não. Paxton virou para se afastar, depois parou. Willa? Sim.
Estou contente por você ter vindo esta noite. Estou contente por... Ela parecia não saber como terminar a frase, mas Willa entendeu. Eu joguei spray de pimenta nos outros para defender você, disse Willa. Estou contigo pelo resto da vida. Quando Paxton saiu, Willa fechou os olhos. Se o futuro era dela, então ela queria imaginar como seria. Imaginou que, daquele dia em diante, sempre que ela e Paxton se encontrassem de repente na rua ou numa loja, elas ririam, como se compartilhassem um segredo que só elas soubessem. A vovó George ainda estaria ali, pois era impossível imaginar um futuro sem ela. Willa sabia que ela partiria um dia, mas, por enquanto, nesse futuro que ela estava criando, George ainda estava presente. A Agatha continuaria a cuidar dela. E todas elas certamente fariam Agatha ganhar todo o chocolate que quisesse. Por alguns anos, Willa e Colin dividiriam o tempo entre Nova York e Walls of Water, deixando que Rachel cuidasse da loja e continuasse seus estudos sobre o café. Um dia, Rachel provavelmente publicaria um livro sobre isso e patentearia o termo cafeologia. Will e Colin voltariam para casa de vez quando Willa ficasse grávida. Grávida. Era um pensamento distante, mas ainda dava uma sensação maluca na barriga, como planejar a maior e melhor aventura do mundo. Sebastian e Paxton, por outro lado, provavelmente se casariam logo e teriam 3 filhos, um atrás do outro. Eles eram enérgicos assim, e com os casamentos e filhos, Willa e Paxton continuariam a se falar quase toda a noite, às vezes só para dar boa noite. Às vezes, Willa saberia que era Paxton, sem que ela dissesse nada. Ela estaria na cama, com Colin dormindo ao seu lado. O telefone tocaria, ela atenderia e diria: "Boa noite, Paxton, estou aqui se precisar de mim." Elas sabiam que isso era a amizade verdadeira e sabiam que, quando se tem sorte suficiente para encontrá-la, você a mantém. Você a mantém, sem jamais abrir mão. Ela abriu os olhos e viu que Colin tinha acordado. Seus cabelos estavam despenteados e seus olhos ainda estavam caídos de sono. Ele sorriu para ela, esfregando as mãos em suas pernas. Parecia bêbado de ponche e feliz ao dizer: "Eu tive um sonho incrível." Ela retribuiu o sorriso e disse: "Eu também."